Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens. Hoje é a última mensagem de uma série chamada O Caminho da Constância. Deus não quer que você viva uma vida inconstante, nem na sua família, nem na igreja, na sua vida espiritual, em nada. Deus não quer que você seja inconstante. Deus não quer que você esteja uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. A Bíblia diz que a vereda, ou seja, o caminho do justo, é como o amanhecer, é como a luz da aurora, que vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Deus quer dia perfeito para você. Você entendeu, que bom. Deus quer dia perfeito para você. Deus quer que a vontade dEle seja vivida por você. E a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então Deus não quer que você viva um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia quer ganhar o mundo para Jesus, o outro dia você nem sabe se quer servir a Jesus. É inconstância. Deus não quer isso para você. Deus quer que você ande sempre, sempre, sempre. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Sempre brilhando como a luz da aurora, cada vez mais. Sua vida não é para ser uma montanha russa, um ioiô que hora está lá embaixo, hora está lá em cima. Deus quer você em crescimento constante. Amém? Nosso Deus, meu amado, não é um Deus de derrota. Ele é um Deus de vitória. Se você quiser ser um derrotado, você vai ter que dar um jeito de andar um pouco distante de Deus. Porque se você andar com Deus, você vai ser vitorioso. Quando Deus foi falar com o povo, Ele entregou as leis ao povo, Ele foi falar dos benefícios da obediência. Uma das coisas que Ele colocou lá foi o seguinte: Ele falou com o seu povo assim, ó: eu te porei por cabeça e não por cauda, e tu estarás em cima e não embaixo. O povo de Deus hoje é você. Você está entendendo? Então, muita gente está vivendo essa vida derrotada. Uma vida de altos e baixos. Uma hora está bem, uma hora está mal. E um dos principais segredos, amados, para você viver uma vida vitoriosa, é você aprender a lidar com a graça de Deus. Não a graça desgraçada que estão ensinando por aí, onde você pode fazer tudo, você pode pecar, né, com uma seita que existe lá nos Estados Unidos. Tem um homem lá nos Estados Unidos, não sei se você sabe, que ele diz que ele é Jesus, não é? E todo mundo que entra na seita dele tem que tatuar o 666 no corpo, não é? E o que ele fala? Ele fala assim, ó: eu sou Jesus, quando eu morri na cruz eu destruí o pecado, não existe pecado mais, então você pode fazer o que você quiser, não é? É bem legal esse cara, ele anda de Rolls Royce, mora num palácio, porque ele é Jesus, então ele tem que reinar. Verdade. É a graça desgraçada do tudo pode. Tem muito pastor ensinando isso, não caia nessa. Após a graça, o pecado não deixou de ser pecado, pecado continua sendo pecado. Mas muita gente não sabe lidar com a graça e começa a viver acusação, tá em cima de acusação, e a vida vai declinando e a pessoa começa a viver uma vida derrotada. Então, hoje, nós vamos aprender, fechando essa série O Caminho da Constância, nós vamos aprender a estar firmados na graça. Fala comigo, firmados na graça. Muita gente lida com a graça no que diz respeito à salvação. Muita gente conhece a graça no que diz respeito à salvação. Tem gente que acha que a graça é uma ferramenta para a salvação, porque Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos, não é assim? Mediante a fé. Então tem gente que sempre fica atribuindo a graça à salvação, mas a Bíblia fala coisas muito mais profundas a respeito da graça. Você está pronto para receber? Que o Senhor nos abençoe e abra o nosso espírito para receber a palavra dEle hoje, então, no nome de Jesus. Amém? Então o primeiro texto que nós vamos ler é Romanos 5,17. Vamos ler em voz alta esse texto, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça
reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Fala comigo, reinarão em vida. Fala de novo, reinarão em vida. Muita gente acha que vai viver a vida eterna depois que morrer aqui no corpo, né? Então eu vou morrer, aí vou viver a vida eterna. Isso é um engano, não é verdade. A verdade é que você já está vivendo a vida eterna. Por isso que aqueles que partiram, já esse corpo morreu, na Bíblia eles são chamados de os que dormem. Os que dormem. Porque estão vivos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A sua vida já é eterna. Agora o seu corpo vai ressuscitar, verdade. Em Cristo Jesus você vai ter um corpo glorificado, verdade. Mas você já está vivendo a vida eterna. Então quando a Bíblia diz reinarão em vida, é nessa vida, é aqui e é agora que Deus te chama para reinar. Agora, coloca o texto para mim aí e olha para o texto. Quem é que vai reinar em vida? Olha para o texto, olha lá. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quem que reinará em vida? Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Agora, a palavra recebem, eu vou te ensinar aqui no grego, ela é uma palavra talvez até diferente de recebem. Talvez recebem até não seja a melhor tradução, é essa palavra lamvano aí, que significa pegar, pegar com a mão, agarrar alguma coisa, né, alguma pessoa a fim de usá-la, pegar algo para ser carregado, levar sobre si, pegar a fim de levar, não é? Sem noção de violência, remover, levar, pegar o que me pertence, levar para mim, tornar próprio, reivindicar, procurar para si mesmo, associar consigo mesmo como companhia, auxiliar, daquele que quando pega, não larga, confiscar, agarrar, apreender. Esses são os significados dessa palavra lamvano, no grego, que foi traduzida no texto como receber, os que recebem. Então, essa palavra aqui, nós devemos perceber que ela está nos ensinando que nós precisamos de uma ação. Aqueles que recebem a abundância da graça, não recebem de uma maneira passiva. Por exemplo, a terra não tem que fazer nada para receber a chuva. Quando a chuva cai, cai na terra e pronto. A terra só fica lá. Esse telhado que está aqui, quando chove, a chuva cai sobre ele e ele não fez nada para que a chuva caísse, ele só fica lá. Você está entendendo? A abundância da graça não cai sobre nós assim. Você tem que pegar, você tem que agarrar, você tem que tomar isso para si a fim de usar, você tem que fazer disso seu. Então fala comigo, os que agarram a abundância da graça. Amém? Agora, muita gente às vezes não tem uma referência de abundância. Eu vou te dar um exemplo simples de abundância, tá bom? Hoje, se na minha casa nós vamos tomar leite, eu vou no supermercado, compro 1 litro de leite. Não é assim? Compro 1 quilo de carne. Pois é. A minha mãe foi criada em uma família de 11 irmãos e o meu avô era fazendeiro. O meu pai também numa família de 11 irmãos. Talvez eu estou errando o número aqui por um, mas eu acho que são 11 irmãos mesmo. Então, a minha mãe não ia na padaria comprar 1 litro de leite. O vovô fornecia leite da fazenda dele. Então, quando eles iam pegar leite, eles iam lá com um balde, pegava lá 10 litros de leite e separava. Ele não ia comprar 1 quilo de carne. Ele matava um boi, matava um porco, matava um monte de galinha. Você está entendendo? Então, minha mãe, meu pai foram acostumados com isso. Meu pai e minha mãe tiveram 5 filhos, dos quais eu sou o mais novo. Então, hoje esses filhos todos, eu sou o mais novo, todos já são casados. Então, meus pais têm os filhos, os genros, as noras, os netos, os bisnetos, né? Só na minha casa, sou eu e minha esposa e mais 3 estavam aqui hoje no primeiro culto. Estou quase chegando lá, o meu pai teve 5, só falta mais 2 para mim. Então,
quando se reúne, minha mãe tem 22 netos, fora bisneto. Então, quando reúne os filhos, as noras, tarará, são 10 mais 22 netos, né, mais os bisnetos, e aí vai, mais os namorados do neto, 40 pessoas se reúnem na casa dos meus pais. Então, na casa da minha mãe, eu estava até rindo esses dias, na casa da minha mãe tem 60 pratos, 60 copos, 60 jogos de talher. Então, acho que 2 ou 3 semanas atrás, eu estava lá pregando numa conferência em Minas Gerais, né? Os nossos pastores estavam lá, o pastor Eibe, o pastor Rony, né? O pastor Emílio. E aí nós marcamos lá, de um dos dias da conferência lá, almoçar na casa dos meus pais. Nós fomos almoçar lá. Aí a gente estava lá almoçando, e a minha mãe naquele dia ia fazer uma feijoada mineira. Se você nunca comeu uma feijoada mineira, eu vou te dar uma dica. Quando você lê aqui no Ceará assim, ó, feijoada mineira, não vá lá que não tem nada a ver. Então, minha mãe fez uma feijoada mineira. A gente estava lá na mesa, os pastores sentados, a minha mãe veio servir a feijoada, numa pequena panela mais ou menos assim, ó. E nós estávamos lá, ela colocou aquela panelona lá na frente do pastor Rony, e nós começamos então, oramos, agradecemos, começamos a comer aquela feijoada, de repente reinou aquele silêncio absoluto, né, todo mundo comendo. Aí, quando a gente estava terminando de comer, o telefone do pastor Rony tocou. Era a filha dele, a Carol. A Carol é uma ministra de louvor, Deus tem usado ela tremendamente, tem ministrado louvor em muitos lugares. A Carol ligou lá e falou: pai, eu posso almoçar onde vocês estão, aí na casa do pastor Gilson? Aí o pastor Rony falou comigo assim: pastor Gilson, é a Carol, será que ela poderia vir almoçar com a gente? Eu falei: claro, pastor, que poderia, sem problema. Não é bom falar com a sua mãe? Não, não, pode falar que ela pode vir. Aí, muito bem. Aí ele falou: tá, Carol, pode vir, viu? Nós estamos te esperando aqui. Aí eu ouvi ele falando assim: o quê? A banda toda? Mas são quantos? Aí ele tirou o telefone e falou: pastor Gilson, só que é ela e a banda toda que ministra com ela. Aí eu falei assim: pode vir. Eu fui criado na casa da minha mãe, né? Pode vir, pastor. Pode falar que pode vir. Não, é bom olhar com a sua mãe, porque é muita gente. Falei: tá bom. Mãe, a filha do pastor Rony está vindo para cá, mas está vindo com a banda toda. Pode vir? Deve ser umas 5 pessoas. A minha mãe respondeu assim: pode vir até 30. Aí eu falei: tá vendo, pastor Rony? Pode vir. Aí ele: tá, Carol, pode vir, nós estamos esperando. Aí chegou a banda toda. Quando a banda chegou lá, a minha mãe colocou outro panelão assim de feijoada. E nós comemos feijoada de novo. E aí nós tomamos sobremesa, comemos sobremesa. Depois da sobremesa, minha mãe trouxe o café. Aí nós tomamos café. E sabe aquela feijoada? Nós ainda jantamos ela. E para falar a verdade, eu comi um pouquinho dela no outro dia. Sabe o que é isso? Isso é abundância. Pode chamar mais gente que não está acabando não. Mais 5, mãe? Não, pode chamar mais 30. Não está acabando não. É abundância. Fala comigo: abundância. Eu não sei qual é a referência que você tem de abundância. Mas tira um balde do mar e tenta notar a diferença nas águas. Faz melhor, tira 2 baldes. Tire um caminhão-pipa do mar e tente notar a diferença. Sabe o que é abundância? É abundância. Agora, o texto está dizendo que quem reinarão? Aqueles que agarrarem a abundância da graça. Fala comigo: a abundância da graça. Irmãos, a graça não está acabando. Você não vai conseguir raspar a panela da graça. É a abundância da graça. Amém? Então nós devemos agarrar a graça? Não. Nós devemos agarrar a abundância da graça. É muita graça. Mas outra coisa que nós devemos agarrar é a justiça. Mas não é simplesmente a justiça, é o dom da justiça. Não é? Aqui está escrito justiça, mas ali não era para estar escrito justiça. Onde está escrito justiça era para estar escrito dom. Porque a palavra dom é traduzida do grego dessa palavra doreia, que significa dom, dádiva, presente.
Então é o presente da justiça. Fala comigo, o presente da justiça. Nós devemos agarrar o presente da justiça. Agora, o que é a justiça? Eu vou colocar para você aí também a tradução do grego dessa palavra dikaioshine, que significa, num sentido amplo, o estado daquele que é como deve ser, justiça, condição aceitável para Deus, doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus, integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentimento e ação corretos, num sentido restrito, justiça ou virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Então veja bem, a justiça de Deus é um presente para você. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o seguinte: Adão pecou e todos nós herdamos o pecado de Adão, nascemos no pecado e vivemos no pecado, e o salário do pecado é a morte, por isso todos nós morremos em várias áreas da nossa vida, nossa família morre, nosso relacionamento, o marido e a esposa acaba divorciando, você está entendendo? O relacionamento entre pais e filhos morre, a nossa vida com Deus morre, os nossos sonhos de Deus morrem, a nossa vida espiritual morre, e nós morremos mesmo na carne, vivemos no inferno por toda a eternidade, se não fosse o presente que Deus nos deu de enviar o seu Filho Jesus para morrer a morte que nós deveríamos morrer. Então Jesus veio e morreu a morte que nós deveríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Jesus veio então e morreu aquela morte para que nós recebêssemos a vida dele de graça. Por isso a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a justiça de Deus é o fato de que Deus tornou você justo através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Agora, o texto está dizendo, então, que você é aprovado por Deus, justificado porque Ele quis te dar isso de presente, sem nenhum mérito seu, é um presente, você é a própria justiça de Deus. Agora, o problema é que nós entendemos isso muito bem quando se trata de alguém que vai conhecer Jesus, alguém que vai se converter. Alguém que está no mundo e aí precisa entregar a vida a Jesus. Nós sabemos lidar com esse assunto muito bem. Não, essa pessoa é um terrível pecador, está no mundo, mas quando ele vier, nós já sabemos que Deus vai perdoar ele, porque Jesus morreu por ele, e a gente entende que a graça, pela graça sois salvos, então Deus vai salvar esse perdido, e ele vai se tornar uma pessoa salva. A gente lida muito bem com isso quando se trata de salvar novas pessoas, mas eu tenho cada vez descoberto dentro da igreja, pessoas que não sabem lidar com a graça no dia a dia da vida cristã, e a graça não é um instrumento para a sua salvação, a graça é algo que você tem que agarrar e andar com ela todo dia da sua vida. A graça é algo que você precisa ter com você conscientemente. Muitos dentro da igreja vivem como se a graça tivesse com um prazo de validade vencido. Escuta essa frase que eu vou falar com você aqui. Muitos dentro da igreja vivem como se a graça fosse um sapatinho bem pequenininho que só cabe no pé de recém-nascidos. Não é coisa para gente grande, é só para os bebês na fé. Isso é um erro. A abundância da graça é para mim e para você. A abundância da graça e o dom da justiça é para o mundo? É. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. É muito mais para nós. Muito mais para nós. Você se lembra que vez ou outra Jesus falava assim, que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Você lembra que ele mandou o povo, os discípulos irem pregar, não é assim? E ele mandou o povo ir para onde? Para o povo de Israel. Por quê? Porque eles eram o povo de Deus até então. Quem é o povo de Deus hoje? Você, salvo em Cristo Jesus, você é a prioridade número 1 de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Tem 2 pessoas em um acidente e você pode salvar uma das 2, só uma das 2. Uma é da sua família e a outra não. Quem você salva? Quem você salva? É lógico que é da sua família. É o natural. Você é família de Deus.
Então você não pode querer dar a graça para os outros se você não souber que ela é muito mais para você, muito mais para você. Você quer ver uma coisa? Olha que texto gostoso, delicioso, Romanos 5,8, olha lá. Mas Deus prova o seu amor, seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos ler esse texto de novo, em voz alta, vamos lá? Mas Deus prova o seu amor. Tá, nós vamos mais uma vez, vamos lá? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lindo, não é não? Todos nós já sabemos disso, é ou não é verdade? Lindo, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora o problema é que muitos cristãos leem esse texto e ficam com o seguinte entendimento: meu Deus, é verdade. Deus me amou tanto, tanto, deu a própria vida por mim, Jesus. Quando eu era um pecador, a pessoa até chora, fala, meu Deus, deu a vida por mim. Ele me amou tanto. E eu pisei na bola de novo. Agora eu estou derrotado. Como eu pude fazer isso com o Senhor? Como eu pude pecar, trair o Senhor, depois que Ele me amou tanto, e eu errei de novo. E as pessoas ficam com essa mentalidade, sabia? Por quê? Porque entenderam errado. Se você pensa desse jeito que eu falei aqui agora, eu quero te dizer, não é assim. Não, 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 não e não. Não é essa a mensagem que o Espírito Santo quer nos trazer através desse texto. A inconstância na vida das pessoas está na falta de conhecimento e revelação de Deus e da sua palavra. Esse texto não foi escrito com essa intenção. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores? Sim. Mas essa é apenas a primeira parte desse texto. Deus quer nos ensinar mais. Amém? Então nós vamos ler de novo esse texto e nós vamos continuar lendo. Amém? Então vamos lá em voz alta, vamos lá? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nha, 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 nha. Muito mais agora, está aí para você. Ele provou amor para comigo pelo fato de ter morrido por mim quando eu era um pecador? Sim. Agora o que ele está dizendo? Se ele morreu por mim sendo eu ainda pecador, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Deus não está irado com você, Deus não está irado com você, Deus não está irado com você, Deus não está irado com você. Nós seremos salvos da sua ira. Agarre, meu amado, a abundância da graça. A graça é para você. Agarre o presente da justiça. O presente da justiça é para você. Antes, você era criatura de Deus. Deus criou você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora é outra história. Você é o menininho, a menininha do papai. Agora o Senhor faz qualquer coisa por você. Se Ele fez, quando você estava perdido no mundo, deu a própria vida por você. Agora que você é família de Deus, o que eu não faço pela minha família? O que eu não faço pela minha esposa, pelos meus filhos? Deus faz qualquer coisa para você. O perdão não é para quem está fora, o perdão é para quem está dentro. Então, nós precisamos aprender a caminhar de maneira que a gente ande agarrado na graça. E receba de graça o presente da justiça.
Amados, ninguém que está aqui quer pecar. Se você quisesse pecar, você estava em outro lugar e não aqui agora. Tem muitos lugares de pecado por aí, mas você escolheu estar aqui, porque você não quer pecar. Mas é verdade que às vezes, nós que não queremos pecar, acabamos pecando. É ou não é verdade? Eu também. Não quero pecar, mas às vezes acabo pecando. E nesse momento o diabo quer vir para pisar na sua cabeça. E ele até teria o direito de pisar na sua cabeça, se você não tivesse agarrado na abundância da graça e no dom da justiça. Sabe que o apóstolo João escreveu na sua epístola, no capítulo 2, ele falou assim: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então nós precisamos, nesse momento, se eu pequei, eu vou agarrar a abundância da graça, entendendo que eu não estou raspando a panela, tem é muita. Eu vou agarrar essa abundância da graça e receber o presente da justiça e falar: Senhor, obrigado, porque eu pequei, mas eu já sei que o Senhor me perdoa, eu já sei que o seu sangue me purifica, me justifica, e eu me levanto em fé para nunca mais cometer esse pecado de novo, e você se levanta em fé. Quero ler com você esses 2 versículos de novo, em voz bem alta, vamos lá? Romanos 5, 8 e 9, vamos lá? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo teu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus não está irado com você. Vamos continuar lendo a Bíblia e deixar a Bíblia falar? Vamos lá? Romanos ainda, 8:31, vamos lá. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você. Deus é por você. Deus não é contra você. Deus não está contra você. Deus é por você. Agora, quem será contra nós? Deixa o diabo tentar ser contra nós. Ele vai ter que se acertar com Deus. Porque Deus é por você, Deus não está contra você, Deus está a seu favor. Isso é importante você carregar na sua mente. Vamos continuar a leitura? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ei, o mais difícil o Senhor já te deu. O mais difícil, o mais precioso, o mais alto sacrifício Ele já fez. Ele já te deu o mais difícil. Se Ele já te deu o mais difícil, você acha que Ele não vai te dar um perdão? Você acha que Ele não vai te dar uma restauração? Deixa eu te falar, Ele morreu por isso. Você acha que Ele não quer te abençoar? O mais difícil Ele já te deu. Se Ele nos deu o Filho, será que Ele não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Deus te ama demais, Ele é arriado os 4 pneus e o estepe por ti. Vamos continuar lendo? Olha isso aí. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus é por você, não é contra você. Isso aqui é uma cena linda demais. A Bíblia diz que Satanás, a antiga serpente, o acusador, ele está diante de Deus, dia e noite, acusando os irmãos. Apocalipse 10 e 12. Então, deixa eu te mostrar como é que é a cena. Vamos supor que você comete um pecado. Aí Satanás chega lá diante de Deus e fala assim: ó, pecou lá o fulano, então agora eu vou lá destruir a vida dele. Jesus levanta a mão e fala: com licença, pai, eu já resolvi esse problema.
Aí você comete um outro pecado, Satanás está lá, ah lá, Senhor, pecou de novo, agora eu vou entrar, vou destruir a casa dele, vou destruir a família dele. Jesus, com licença, pai, eu quero te pedir para o Senhor não fazer isso não, porque eu já resolvi esse problema. Jesus está intercedendo por você à direita de Deus. Quem vai te condenar? Você vai ficar se condenando? Cristo não está diante de Deus para te acusar, meu amado. Muito pelo contrário. Ele está lá para interceder a seu favor. Sabe por quê? Porque você é família de Deus. Ele te ama demais. Sabe que quando você aprender a agarrar a abundância da graça e o dom da justiça, a Bíblia diz que você vai reinar em vida. Você vai reinar, porque você vai ter um entendimento de quem você é diante de Deus. Bate no seu peito e fala assim, ó, Deus me ama demais. Nós vamos fazer uma última leitura, mas essa última leitura eu queria te convidar a ficar de pé. É o mesmo texto, nós vamos só continuar lendo o texto. Mas eu quero convidar você a ficar de pé e ler esse texto de pé comigo. Repete comigo assim, ó, hoje eu vou, olha a mão, ó, hoje eu vou agarrar a abundância da graça e o presente da justiça. Está pronto para ler a palavra de Deus? Então, muito bem, pode ler comigo nos telões aí, eu vou ler aqui, vamos lá? Só continuando a leitura, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau!